Vamos resolver os exercícios de química desse livrinho aqui do UA 21, da primeira unidade, referente a átomos e tabela periódica. Eu recomendo que vocês tenham aí à mão uma calculadora científica e uma tabela periódica e que pausem o vídeo para tentar fazer os exercícios antes de ver a resolução. Então vamos lá, problema número 1. O átomo do elemento R forma um cátion divalente. Então, R forma um cátion divalente. Isso significa R2+, cuja CEE é 5s2, 5p6. A gente escreve aqui 5s2, 5p6. Um átomo de R forma com átomos do elemento X o composto Rx2, que tem 162 prótons. Então, X2 tem 162 prótons. Bem, letra A, identificar X com seu símbolo. O que nós vamos fazer aqui? Em primeiro lugar, se ele me deu a distribuição eletrônica do R2+, eu consigo chegar no elemento R na tabela periódica. Como? Muito simples. Essa distribuição eletrônica 5s2, 5p6, ela está me indicando que um elemento que não tivesse carga, que tivesse essa mesma configuração, ele estaria no quinto período e ele estaria, se ele termina em P6, na família 8A. Bem, sabendo isso, a gente pode usar a tabela periódica e descobrir que esse daqui seria o xenon 54, ou seja, aqui nós distribuímos exatamente 54 elétrons para chegar no R2+. Ora, o R2+, ele precisa ter 2 prótons a mais do que elétrons. Então, se nós distribuímos aqui 54 elétrons e ele tem que ter 2 prótons a mais, isso significa que o R, o átomo de R, ele tem 56 prótons. E aí, se nós buscarmos na tabela, nós vamos descobrir que esse R é o bário. Pronto, já temos o bário, já sabemos que o R é o bário. Agora, como é que a gente vai fazer para descobrir o X? Bom, se nós sabemos que o R é o bário e ele tem 56 prótons, nós podemos subtrair dos prótons totais desse composto. Nós sabemos que 162 prótons é o total do composto Rx2. O que nós vamos fazer é subtrair daqui 56 prótons, que são os prótons do bário, ou seja, são os prótons do R. Nós vamos fazer essa subtração e vamos ver quantos prótons sobra para os dois átomos de X. Então, isso daqui vai dar 106 prótons, que corresponde aos dois átomos de X. Só que eu quero saber quantos prótons tem um átomo de X. Então, nós vamos dividir isso daqui por 2, e isso vai dar 53 prótons correspondentes ao átomo de X. Se nós sabemos que o X tem 53 prótons, podemos dizer então que o X 53, olhando na tabela, buscando o elemento 53, nós vamos dizer que ele é o iodo. Então ele perguntou aqui, identificar o X com seu símbolo. O símbolo é a letra I maiúscula. Letra B, indicar o número de nêutrons de um átomo de X127. Então ele está falando sobre o iodo, 127 de número mássico e 53 de número atômico. A gente pode calcular então prótons, nêutrons e elétrons. Quantos prótons tem esse iodo? 53, porque o número atômico dele é 53. E quantos nêutrons ele terá? Ora, tudo que nós temos que fazer aqui é 127 menos 53, e nós vamos encontrar 74 nêutrons no núcleo desse átomo de iodo. Ele perguntou qual indicar o número de nêutrons do iodo. Resposta: 74 nêutrons. Letra C. Escrever a fórmula química de um composto binário que forma o R com o nitrogênio. O R, ele é o bário. Então a gente pode colocar aqui o bário com a sua carga, que é 2+, porque ele é da família 2A, com o nitrogênio. O nitrogênio ele vai ter carga 3-, porque ele é da família 5A. Então, já sabemos as cargas dos dois. Nós vamos cruzar essas cargas para descobrir as atomicidades. Então, o bário vai ter a atomicidade 3 e o nitrogênio vai ter a atomicidade 2. Isso daqui é um nitruro de bário. Ele me pediu a fórmula química Ba3N2.
Nomear o composto que forma X com o cobalto 2. X é o iodo. Então aqui a gente tem o cobalto 2 esse é o cobalto 2, que tem que reagir com o iodo menos. Eu sei que o iodo é menos porque ele é um halógeno. Os halógenos, família 7A, eles são menos 1. Então, novamente, vou cruzar as cargas para saber as atomicidades. Isso vai ficar cobalto e 2. Isso daqui se chama, vamos escrever aqui embaixo, resposta da letra D, isso se chama ioduro cobaltoso. Também poderia se chamar ioduro de cobalto 2. Bem, ioduro cobaltoso na nomenclatura tradicional. Reparem que o cobalto aqui ele tem um número de oxidação 2. Se vocês observarem na tabela, ele pode ser 2 ou 3. Se fosse o cobalto 3, seria um ioduro cobáltico, ou ioduro de cobalto 3. Nesse caso é o cobalto 2, então ioduro cobaltoso ou ioduro de cobalto 2. Pergunta número 2. Dado o composto K2S, identificar o átomo do elemento que é isoeletrônico com o ânion e o cátion que formam esse composto, dando seu símbolo e sua CE. Muito bem. Quem são o ânion e o cátion que formam esse composto? O cátion é o potássio, K+, que tem prótons, nêutrons e elétrons. O potássio, se vocês olharem na tabela periódica, ele tem um número atômico 19. Isso significa que ele tem 19 prótons, e como vocês estão vendo aqui, com a carga mais 1, ele tem um próton a mais do que elétron. Então ele tem 18 elétrons. O ânion do composto é o S2-. Então aqui a gente vai ter prótons, nêutrons e elétrons. Quantos prótons tem o enxofre, o azufre? Ele tem 16 de número atômico e, portanto, tem 16 prótons. Se ele tem carga menos 2, então ele tem que ter 2 elétrons a mais do que prótons. Ele tem 18 elétrons. Repare, então, que esse aqui tem 18 elétrons e esse aqui tem 18 elétrons. Eles são isoeletrônicos. O que ele está me pedindo é um átomo de um elemento que seja isoeletrônico com esses dois. Então, existe um elemento aqui que eu vou chamar de A, que vai ter uma determinada quantidade de prótons, de nêutrons e de elétrons. E o que a gente sabe dele? Que ele é isoeletrônico com esses dois, ou seja, ele tem 18 elétrons. Se é um átomo, não tem carga. Todos os átomos são neutros. Os que têm carga são os íons. Então, se ele não tem carga, o número de prótons e o número de elétrons é igual. Então, eu posso dizer que esse daqui terá 18 prótons. Sabendo que ele tem 18 prótons, a gente vai na tabela periódica e descobre que o A, na verdade, é o argon. Então, este elemento aqui é o argon. Aí ele me pediu o símbolo e a sua CEE. Bom, o símbolo é AR, argon. E a CEE vai ser, se nós olharmos na tabela, está no terceiro período e na família 8A. Quem está no terceiro período começa com 3, o número grande. E o subnível vai ser P6, porque ele está na família 8A. Então, o que vai acontecer aqui? A gente vai escrever 3S2 para completar e 3P6. Tudo isso a gente tirou de saber a posição dele na tabela periódica. Se vocês não conseguem fazer isso ainda, distribuam. Ele tem 18 elétrons, tem que fazer toda a distribuição e pegar o último nível, que vai ser o nível 3, e vocês vão ter a CEE desse elemento. B. X41 é um isótopo do átomo do elemento menos eletronegativo do composto dado. Indicar quantos nêutrons ele possui. Bom, então agora ele está falando de eletronegatividade. Vamos imaginar que isso daqui seja uma tabela periódica. A eletronegatividade na tabela periódica, ela cresce para a direita e para cima. Então, ela começa no frâncio e termina, mais alta possível, no flúor. Então, sabendo disso, a gente pode colocar esses dois elementos em ordem de eletronegatividade. Como o potássio está à esquerda e abaixo do enxofre, ele tem a menor eletronegatividade aqui. A do potássio é menor que a do enxofre. Ele me disse que X41 é um isótopo do átomo menos eletronegativo. Pronto, então é o potássio 41, K41. Esse é o X41. Ele quer saber quantos nêutrons ele possui. Muito bem. Prótons, nêutrons
e elétrons. A gente sabe que o potássio tem número atômico 19, porque isso está na tabela. Então agora nós vamos primeiro colocar aqui 19 prótons e depois subtrair do número mássico para saber quantos nêutrons ele tem. Nós vamos fazer 41 menos 19, que vai dar 22, porque o número mássico é igual a prótons mais nêutrons. Se eu quero saber os nêutrons, o número de nêutrons é igual ao número mássico menos o número de prótons. Então nós aplicamos isso daqui, descobrimos que ele tem 22 nêutrons. Então ele me perguntou indicar quantos nêutrons ele possui. Resposta: 22 nêutrons. Letra C. Simbolizar um halógeno cuja eletronegatividade seja maior que as correspondentes a ambos elementos do composto dado. Então ele está me pedindo um halógeno, ele está me pedindo alguém da família 7A. A gente sabe que a eletronegatividade do potássio é a menor de todas, então não me interessa aqui. Me interessa então um halógeno que tem uma eletronegatividade maior que a do enxofre. Por quê? Enxofre ou azufre, azufre em espanhol. Então, quais vão ser os halógenos com maior eletronegatividade que o enxofre? Os que estejam à direita e acima. Tem duas opções. Nós podemos pegar o cloro, que está à direita dele, ou o flúor, que está à direita e acima do azufre. Essas são as duas opções. Na resposta, vocês só vão colocar uma delas. Escolheria uma e colocaria uma delas. Letra D. Um dos elementos do composto dado, nosso composto era o K2S, sulfuro de potássio, um dos elementos desse composto forma com o hidrogênio um composto covalente. Covalente. Então vejam, a gente aprendeu que metal com metal vai fazer união metálica. Metal com ametal vai fazer união iônica. E ametal com ametal vai fazer união covalente. Nem sempre isso daqui é verdade, mas, via de regra, serve para resolver esses exercícios. Então, bem, se vai fazer uma união covalente, eu preciso de um composto que seja, de um elemento que seja um ametal. O potássio é um metal, ele está na família dos metais alcalinos, então ele é um metal. E o azufre é um ametal. Muito bem, então eu já sei que eu tenho que reagir o azufre com o hidrogênio para formar um composto covalente. Então nós vamos escrever aqui o hidrogênio e o azufre e agora precisamos das cargas deles. Como o azufre ele é mais eletronegativo que o hidrogênio, ele é o negativo dessa formulazinha. Então a carga dele é 2 menos, porque ele é da família 6A, e o hidrogênio ele é mais 1. Agora, quando nós cruzarmos isso, o que nós vamos ter vai ser o composto H2S. Quando nós cruzarmos, então, nós vamos ter o composto H2S. Muito bem. H2S é o ácido sulfídrico. Ele só me pediu a fórmula, então aqui ficou H2S. E por último, nomear o composto FeS. Bom, FeS, se nós formos dissociar isso, FeS, isso ficaria Fe2 mais S2 menos. Então nós já sabemos aqui que o S2 menos é o sulfuro e que o ferro 2 mais é o ferro 2, ou ferroso. Então a resposta da letra E seria ou sulfuro ferroso ou sulfuro de ferro 2. Lembre-se que o ferro ele pode ser mais 2 ou mais 3. Isso está na tabela periódica. Se ele fosse o ferro mais 3 aqui, então isso seria sulfuro férrico ou sulfuro de ferro 3. Número 3. O átomo do elemento X forma um cátion divalente isoeletrônico com M35-. Então vamos lá. O átomo do elemento X, coloco aqui o elemento X, forma um cátion divalente, 2+, isoeletrônico com M35-. Então M35-. Ok. Eles são isoeletrônicos. Então aqui prótons, nêutrons e elétrons. E esse daqui, prótons, nêutrons e elétrons. Aí ele me diz que
O elemento Q, é um novo, está ubicado no mesmo período que M e no mesmo grupo que X. Então, para saber o Q, a gente precisa achar primeiro o M e o X. Então, vamos começar aqui. O M, ele nos deu o número mássico do M e ele nos deu a carga. Sabendo a carga, a gente sabe qual é a família. Porque quem é que tem carga menos 1 na tabela periódica? São os halógenos, são os elementos da família 7A. Então a gente já sabe que o M ele pode ser flúor, cloro, bromo, iodo ou astato. É um desses. Qual desses pode ter número mássico 35? O flúor ele é sempre 19. O cloro ele pode ser 35 ou 37. O bromo ele pode ser 79 ou 81. Então vocês já viram que o flúor ele está muito antes e o bromo ele está muito depois. A única opção é que o M seja o cloro. E o cloro tem número atômico 17. Então a gente já sabe aqui o número de prótons do M. Consequentemente, tendo esse número mássico aqui, a gente já sabe também o número de nêutrons, é só fazer 35 menos 17, que vai dar 18, e sabendo a carga, a gente já tem o número de elétrons. Como é que a gente faz o número de elétrons? Se essa carga é menos 1, significa que ele tem um elétron a mais do que prótons, isso significa que ele tem 18 elétrons. Agora joga isso para o X. Ele disse que o X2+ e o M- são isoeletrônicos. Se eles são isoeletrônicos, então esse aqui também tem 18 elétrons. Como a carga dele é 2+, ele tem que ter 2 prótons a mais. Se ele tem 18 elétrons, ele tem 20 prótons. Já sabemos o número atômico dele, que é 20. Com isso, nós já descobrimos quem são o M e o X. Vamos respondendo então a letra A, onde ele pergunta identificar os elementos X, M e Q com seu símbolo químico. Então a resposta da letra A ficaria: o X ele é quem tiver 20 na tabela periódica, 20 prótons, número atômico 20, ou seja, é o cálcio. Depois ele me pediu o M, que a gente já sabe que tem 17 prótons, é o número atômico 17, é o cloro. E por último, nos falta o Q. Como é que eu vou saber o Q? Ele disse que o elemento Q está localizado no mesmo período que o M, ou seja, no mesmo período que o cloro, está no período 3, e no mesmo grupo que o X. O X é o cálcio. Então, se o X é o cálcio, ele está no grupo 2, ou família 2A. Quem é que está na família 2A e no terceiro período? A resposta é o magnésio. Isso aí vocês precisam de uma tabela periódica para consultar. Então, já temos os 3 elementos. Na letra B ele diz escrever a CEE, configuração eletrônica externa, do M35-. Bom, o M35-, a gente já sabe que é o cloro, certo? Seria o cloro com um elétron a mais. O cloro normal ele tem 17 prótons e 17 elétrons. Só que o cloro menos tem 18 elétrons. Ele ganhou um elétron. Então, na verdade, ele está querendo que a gente distribua aí quem é que tem 18 elétrons. E quem tem 18 elétrons, sem ter carga nenhuma, é o argon. Então, como ele só me pediu a CE, eu vou na tabela periódica, eu vejo que o argon ele está no terceiro período, e ele está na família 8A. Portanto, essa distribuição será 3s2 e 3p6. Se vocês ainda não conseguem fazer isso daqui olhando a tabela periódica, vocês podem distribuir. Distribuindo 18 elétrons, vocês vão encontrar essa CEE. Ficaria assim, ó. 1s2, 2s2, 2p6, até aqui tem 10, 3s2, 3p6. Agora tem 18. A CEE é a configuração eletrônica externa, então é o último nível. O primeiro nível é o nível 1, o segundo nível é o nível 2 e o último nível é o nível 3. Portanto, a configuração eletrônica externa será 3s2 e 3p6. Vamos para a letra C. Indicar a composição do núcleo do isótopo X87. Bem, a gente sabe que X é o cálcio. Nós sabemos que X é o cálcio. Ele está me pedindo a composição do núcleo do isótopo X87. Tem algo errado aqui nessa questão. O cálcio não vai ter 87 de massa. Depois eu corrijo isso. O cálcio
ele pode ter 40, 42, 43 ou 44 de massa. Então, vamos supor, só para a gente fazer um exercício aqui, que aqui esse 87 ele dizia 42. Pronto. Vamos supor que esse 87 dizia 42. Como é que a gente vai resolver essa questão? Nós temos aqui o X, o cálcio, 42 e 20. Ele está me pedindo a composição do núcleo. Portanto, prótons, nêutrons e elétrons. Quantos prótons tem o cálcio? O cálcio tem 20 prótons. Agora, como é que eu vou saber os nêutrons? Eu tenho que subtrair o número mássico do número de prótons. 42 menos 20 vai dar 22. Como ele pediu a composição do núcleo, a resposta seria 20 prótons e 22 nêutrons. Muito bem. Nomear o composto que forma M com o níquel 2. Nomear esse composto. Então, primeiro a gente tem que formar o composto. O M é o cloro. Então, por um lado, a gente tem o cloro menos. E do outro lado, a gente tem o níquel 2 mais. Vamos cruzar essas cargas para descobrir as atomicidades. Então, aqui vai ficar níquel e aqui vai ficar Cl2. Esse 2 veio para cá e esse 1 veio para cá. NiCl2. Como o níquel ele pode ser mais 2 ou mais 3, essa informação está na tabela periódica, mais 2 é o menor. Então, resposta, isso aqui poderia se chamar cloruro niqueloso ou isso poderia se chamar cloruro de níquel 2, porque esse é o níquel 2. Ah, e se fosse o níquel 3? Se fosse o níquel 3, isso seria um cloruro niquélico, e aqui a outra opção seria cloruro de níquel 3. Número 4. As espécies X2-, T2+, e argon são isoeletrônicas, indicar o número atômico de X. Muito bem. Vamos escrever então essas três espécies aqui. Que eu tenho X2-, que vai ter prótons, nêutrons e elétrons. Aqui eu tenho o T2+, que vai ter prótons, nêutrons e elétrons. E por último nós temos o argon. O argon, se nós formos na tabela, nós vamos descobrir que ele tem um número atômico 18. E ele vai ter prótons, nêutrons e elétrons. Bom, vamos começar então pelo argon. Se a gente sabe que ele tem 18 prótons, vou botar aqui, e que ele não tem carga, porque ele é um gás nobre, então ele também tem 18 elétrons. E ele disse que essas três espécies são isoeletrônicas. Então, esse também tem 18 elétrons e esse também tem 18 elétrons. Isso significa que eu posso descobrir quem são X e T. O T ele tem que ter 2 prótons a mais do que elétrons, então ele tem que ter 20 prótons. E o X ele tem que ter 2 elétrons a mais do que prótons, então ele tem que ter 16 prótons para que tenha 18 elétrons, ou seja, 2 a mais. Agora já sabemos quem são todos esses elementos. O X, como ele tem 16 prótons, ele é o azufre. Vamos escrever aqui do lado, X é o azufre. E o T, como ele tem 20 prótons, então ele será quem tem 20 prótons, o cálcio. Ótimo. Já temos o X e já temos o T. Aí ele me perguntou, indicar o número atômico do X. O número atômico é o número de prótons. Então, o número atômico do X seria Z é igual a 16. Letra B. Escrever a CEE de T2+. Bom, o T2+, ele tem 18 elétrons, igual ao argon sem carga. Então, eu poderia usar a CE do argon. Se eu sei que o argon ele está no terceiro período e na família 8A, então ele vai ser 3s2, 3p6. Se você não soubesse isso, era só você distribuir esses 18 elétrons e ficar com o último nível. Seria o nível 3. Agora, escrever a configuração eletrônica do T. Quando ele diz configuração eletrônica, CE, significa que ele quer a configuração eletrônica completa. O T, ele tem quantos prótons? Ele tem 20 prótons. Então, ele sem carga teria quantos elétrons? Ele teria 20 elétrons. Então, na verdade, agora ele quer que a gente distribua 20 elétrons. Então, vamos distribuir.
1s2, 2s2, 2p6. Até aqui tem 10. 3s2, 3p6. Já sabemos que até aqui tem 18. 4s2 deu 20. Pronto. Esta é a configuração eletrônica total do T, sem carga. Por último, nomear o composto que forma X com T. Então ele quer que a gente faça reagir o cálcio com o enxofre, com o azufre. O cálcio ele é 2+, porque ele está na família 2A, e o azufre ele é 2- porque ele está na família 6A. Repare que se nós cruzarmos essas cargas aqui, isso vai dar Ca2S2, não tem necessidade do 2. Então a gente vai simplificar isso aqui e vai ficar com CaS. Então essa seria a fórmula do CaS, só que ele me pediu o nome, nomear esse composto. Então isso seria um sulfuro de cálcio. Muito bem. Pergunta de número 5. Os elementos M e Q pertencentes ao segundo período formam um composto iônico. Se eles formam um composto iônico, significa que um é um metal e o outro é um ametal, cuja fórmula empírica é M2Q, ok? E se sabe que Q pertence ao grupo 6A, seria a família 6A. Bem, se ele pertence à família 6A, então ele pode ser o oxigênio, o azufre, o selênio, o telúrio ou o polônio, né? Essa é a família 6A. E ele diz que eles pertenciam ao segundo período. Então, no segundo período e na família 6A, quem está ali é o oxigênio. Então, nós já sabemos que o Q é o oxigênio. Q é o oxigênio. Por quê? Porque ele me disse que estava no segundo período e ele me disse que estava na família 6A. Já sei que é o oxigênio. Agora eu tenho que descobrir quem é o M. Bom, para formar esse composto aqui, nós temos que foi cruzada essas cargas de maneira que ficou o M com +1 e o O com -2. Como é que a gente sabe disso? Porque se a fórmula é M2Q, então esse 1 que estava aqui que não se escreve, ele foi lá para cima, ficou mais, e esse 2 que está aqui, ele foi lá para cima, ficou -2. Por isso que eu sei que o M é +1 e o O é -2. Sabendo isso, e sabendo que eles estão no segundo período, a única opção para o M é que ele seja o lítio. O M ele precisa ser o lítio. Por quê? Porque o lítio é o único elemento do segundo período que pode ter carga +1. Então, quem era a fórmula do nosso composto? O nosso composto ele era Li2O. Perfeito. Então agora vamos identificar com o seu símbolo o íon que forma o Q, que seria o O2-, né? Ele pediu o íon, e dar a sua CEE, configuração eletrônica externa. Bom, o O2-, deixa eu escrever isso mais para cá para não confundir. Aqui eu tenho o M mais, e aqui eu tenho o O2-. Esse M+, a gente já sabe que é o lítio. O O2-, se a gente sabe que é o oxigênio, então ele tem 8 prótons. Eu posso escrever aqui prótons, nêutrons e elétrons. Ele vai ter 8 prótons e ele vai ter 10 elétrons. 2 elétrons a mais porque ele tem carga -2. Então, se ele tem 10 elétrons para distribuir, eu poderia colocar aqui o O2- vai ter 1s2, 2s2, 2p6. Essa seria a configuração eletrônica total. Só que ele me pediu a CEE, ele pediu só a externa. Então tem o nível 1 e o nível 2. Vou ficar só com o nível 2. Resposta da letra A. Identificar com seu símbolo o íon seria O2-, que forma o Q, e dar a sua CEE. Seria 2s2, 2p6. Respondemos a letra A. Letra B. Indicar o símbolo de M, já sabemos que é o lítio, e a que grupo ele pertence. Então a letra B seria o lítio, esse é o símbolo, e vocês poderiam dizer grupo 1, ou família 1A, que é a mesma coisa.
certo? Ou escreve grupo 1 ou escreve família 1A. Letra C. Quais são o tipo e a quantidade de partículas que existe no núcleo do M7? Bom, o M é o lítio, então aqui a gente tem o lítio 7. Se esse aqui é o lítio 7 e a gente sabe que o lítio ele só tem 3 de número atômico, então eu poderia escrever aqui prótons, nêutrons e elétrons. Eu sei que ele tem 3 prótons, porque esse é um número atômico. 7 menos 3 vai dar 4, então ele tem 4 nêutrons. E agora ele me perguntou o tipo e a quantidade de partículas no núcleo. Quais são as partículas do núcleo? Os prótons e os nêutrons. Então a resposta vai ser 3 prótons e 4 nêutrons. Somente isso. Preciso calcular o número de elétrons? Não, não preciso, porque ele só me pediu as partículas que estão no núcleo. E letra D, escrever o símbolo do ânion monovalente que seja isoeletrônico com o cátion presente em M2Q. Ok. Ele quer, então, um ânion monovalente isoeletrônico com o cátion. Então, agora sim eu vou precisar do elétron aqui para saber quantos elétrons tem esse cátion. Vejam, se ele tem 3 prótons e ele tem um próton a mais, então ele tem 2 elétrons. Então nós estamos procurando um ânion monovalente, vou chamar de X menos, que vai ter prótons, nêutrons e elétrons, e que seja isoeletrônico com o lítio mais, ou seja, que tenha 2 elétrons. Eu vou botar o 2 aqui. Bom, se ele tem carga menos 1, isso significa que ele tem um elétron a mais do que prótons. Então ele vai ter um próton, certo? Um próton com um elétron a mais dá 2 elétrons. Já sabemos quem é esse ânion monovalente. Se ele só tem um próton, só pode ser o hidrogênio. Então a resposta aqui seria, o símbolo seria H-. É o símbolo de um ânion monovalente. H-, como vocês sabem, é o hidruro. Número 6. A molécula RT2 tem 50 prótons e 56 nêutrons. Ambos elementos pertencem ao período 3 e se sabe que T é um halógeno. Muito bem. Então ele disse que RT2, bom, não vou copiar isso tudo, está escrito aí, 50 prótons e 56 nêutrons, ambos são do período 3 e T é um halógeno. Se eu sei que o T é um halógeno do período 3, eu já sei quem é. Eu vou olhar os halógenos, flúor, cloro, bromo, iodo e astato, e eu vou ver qual está no período 3. E a resposta é cloro. Então já sei que o T é o cloro. Bem, agora como é que a gente faz para achar o R? Se ele disse que o RT2 tem 50 prótons, então a gente vai dizer aqui ó, que 50 prótons se corresponde a RT2. E eu já sei que o T é o cloro, então o cloro tem 17 prótons. Então aqui o que eu tenho? Se o cloro tem 17 prótons, 34 prótons correspondem ao T2, que seriam os dois átomos de cloro que tem aí nesse composto. Então eu vou subtrair isso daqui, menos, e eu vou encontrar 16 prótons que correspondem a quem? Correspondem ao R. E agora, se nós formos na tabela, nós vamos descobrir que o R é o azufre, porque ele tem 16 prótons. Já sabemos, então, quem é R e quem é T. Letra A. Indicar o número atômico de R e o grupo ao qual ele pertence. Bom, o número atômico de R é 16, porque ele tem 16 prótons. Então, vamos escrever aqui. A. O número atômico do R é igual a 16. E a que grupo ele pertence? Se a gente sabe que ele é o azufre, vocês podem dizer grupo 16 ou família 6A, que seria a mesma coisa. Letra B. Escrever o símbolo e a CEE de um átomo cujo ânion trivalente é isoeletrônico com T-. Então vamos lá. Vamos chamá-lo de X. Então eu tenho X, que é um átomo, cujo ânion trivalente, ou seja, 3-, é isoeletrônico com o T-. O T é o cloro, então é isoeletrônico com o Cl-. Aqui a gente tem prótons, nêutrons e elétrons, e aqui prótons, nêutrons e elétrons.
Vamos começar pelo cloro. Se a gente olhar na tabela, o cloro tem 17 prótons. Então aqui, 17. Ele tem carga menos 1, portanto ele tem um elétron a mais, ele vai ter 18 elétrons. Como eles são isoeletrônicos, aqui também vai ter 18 elétrons. Só que o X é 3 menos, ele tem 3 elétrons a mais. Então aqui vai haver 15 prótons. Sabendo que tem 15 prótons, eu já sei que o X é o fósforo. O fósforo tem 15 prótons. Aí ele me perguntou, assinalar... Não, onde eu estou? Aqui em cima. Escrever o símbolo e a CE de um átomo cujo ânion trivalente é isoeletrônico com T-. Então ele está me pedindo o símbolo e a CEE do átomo de fósforo. Muito bem. O símbolo dele é a letra P, de fósforo. E a CEE depende da localização do fósforo na tabela periódica. Se ele está no terceiro período e ele está na família 5A, então a gente sabe que ele vai terminar em 3P3. Então a gente pode escrever 3S2, 3P3. Ou vocês sabem que ele tem 15 elétrons, distribui os 15 elétrons e pega somente o último nível. Muito bem. Letra C. Assinalar o número mássico do isótopo de T presente nessa molécula, sabendo que o R tem a mesma quantidade de elétrons e de nêutrons. Então vamos ver aqui. Ele quer o número mássico do isótopo de T presente na molécula original. A molécula original era RT2, certo? Ele quer o número mássico do T, que é o cloro. E ele está me dizendo que o R tem a mesma quantidade de elétrons e de nêutrons. Então, o que ele está me dizendo aqui sobre o R, vamos escrever o R aqui. Sobre o R, ele está me dizendo que ele tem prótons, nêutrons e elétrons. O R a gente já sabe que é o azufre, então ele tem 16 prótons. Se ele tem 16 prótons, e isso daqui é um átomo, então ele também tem 16 elétrons. E o que ele está nos informando aqui, ele tem a mesma quantidade de elétrons e nêutrons, portanto ele também tem 16 nêutrons. Já sabemos o número de nêutrons do R. A fórmula era RT2. E ele disse aqui em cima que isso daqui tinha 56 nêutrons. Então veja só que interessante. 56 nêutrons se correspondem a RT2. Vamos tirar os nêutrons do R, que a gente já sabe que são 16. Vamos fazer aqui menos 16 nêutrons se correspondem ao R. Subtraio isso daqui e a gente vai ter 40 nêutrons que se correspondem aos 2T, certo? Porque a fórmula era RT2, sobrou T2. Agora eu preciso dividir isso aqui por 2 para eu poder descobrir um T só. Então isso vai dar 20 nêutrons, que corresponde a um T. A gente sabe que T é o cloro. Então, se o cloro tem 20 nêutrons, vou botar aqui, cloro. Se o cloro tem prótons, nêutrons e elétrons. Se o cloro tem 20 nêutrons, ele está me pedindo o número mássico, a gente sabe que ele tem 17 prótons, todo cloro tem 17 prótons, eu vou somar isso aqui e vou chegar à conclusão de que o número mássico é 37. Lembre que o número mássico se representa com a letra A. Por último, letra D. Enumerar o tipo e a quantidade de partículas que existem no núcleo do isótopo de T presente na molécula. Bem, a gente já encontrou aqui que ele tem, já fizemos, né? Que ele tem 17 prótons e que ele tem 20 nêutrons. É o mesmo T. T é o cloro. R é o azufre. Está correto, sim. Então a gente acabou de fazer isso, ele tem 17 prótons e 20 nêutrons. Essa é a letra D. 17 prótons e 20 nêutrons. Muito bem. Ele pediu o do T, que é o cloro. Se ele tivesse pedido do R, não tem problema. Ele teria 16 e 16. Também já fizemos. Número 7. O átomo do elemento R forma um ânion divalente,
Aqui nós temos R2-, cuja CEE é 4s2, 4p6. Que ele está me dizendo que a CEE é 4s2, 4p6. E o átomo de R forma com um átomo do elemento X o composto XR, que tem 72 prótons. Então ele está me dizendo que 72 prótons se correspondem ao composto XR. Bem, vamos começar por essa distribuição eletrônica aqui. 4s2 e 4p6 é a mesma distribuição eletrônica do cripton, porque o cripton está no quarto período e na família 8A. Então eu já sei que isso daqui tem 36 elétrons distribuídos para chegar a essa configuração aqui. Se esse é o R2+, ele tem 2 elétrons a mais do que prótons. Então, prótons ele teria 34. Então, já sabemos quem é o R. O R é quem tiver 34 prótons na tabela. O R é o selênio. Muito bem. E ele nos disse que o total dessa molécula aqui era 72 prótons. Então, nós vamos subtrair os 34 prótons do selênio, que é o R. E vamos encontrar os prótons do X. Basta fazer 72 menos 34 e a gente vai encontrar 38 prótons que se correspondem somente ao X. Se a gente buscar na tabela quem é o 38, vamos descobrir que o X é o estrôncio, SR. Então, o R é o selênio e o X é o estrôncio. Letra A, identificar o X com seu símbolo. Resposta SR. Letra B, indicar o número de nêutrons de um átomo de X88. Então, aqui a gente tem o estrôncio 88. A gente sabe que o estrôncio ele tem 38 prótons. Portanto, eu coloco aqui prótons, nêutrons e elétrons. Se ele tem 38 prótons, porque é o seu número atômico, a gente vai subtrair 88 menos 38 e vai encontrar para ele 50 nêutrons. Ele me perguntou o número de nêutrons, resposta 50 nêutrons, que quando somados a esses 38 prótons vão dar um número mássico de 88. Letra C. Escrever a fórmula química do composto binário que forma X com o nitrogênio. Bom, X é o estrôncio, então eu posso colocar aqui o estrôncio, ele vai ser 2+, porque ele está na família 2A, e o nitrogênio, que está na família 5A, vai ser 3-. Cruzando isso daqui, nós vamos ter SR3N2. Essa é a fórmula química. Isso aqui seria um nitruro de estrôncio. Então a resposta seria SR3N2. Letra D. Nomear o composto que forma R com o cobre 2. R é o selênio. Então aqui a gente tem o cobre 2, é seu 2+, e por outro lado a gente tem o selênio, que é 2-. O cobre eu sei que ele é 2+, porque ele me disse aqui, ó, cobre 2. E o selênio eu sei que ele é 2- porque ele é da família 6A. Então vamos cruzar isso daqui e a fórmula será Cu2Se2. Não posso ficar com esse bando de 2 aqui. CuSe. CuSe vai ter como nome, porque ele pediu foi o nome, selenuro ou seleniuro, vocês podem encontrar, seleniuro, de cobre 2, ou vou botar primeiro o nome antigo, que seria cúprico. Cúprico. Seleniuro cúprico, ou seleniuro de cobre 2. Por que aconteceu isso? Porque o cobre ele pode ser +1 ou +2. Então, +2 é o maior NOx dele. Por isso, como é o maior NOx, vai terminar em ico. A nomenclatura anterior ficaria seleniuro cúprico. Na nomenclatura nova é só colocar um NOx aqui, ficaria seleniuro de cobre 2. E se fosse o cobre 1? Se fosse o cobre 1, seria seleniuro cuproso ou seleniuro de cobre 1. Pergunta número 8. Dado o composto SrBr2, ok? Isso é um bromuro de estrôncio. A. Identificar o átomo do elemento
que é isoeletrônico com o ânion e o cátion que formam esse composto, dando o seu símbolo e a sua CEE. Ok, então a gente tem aí o SrBr2, o SR ele é 2+, porque ele é o estrôncio, ele é da família 2A, e o Br ele é um Br-, porque ele é o bromo, ele é da família 7A. Já sabemos isso. Ou você poderia descruzar as cargas simplesmente e você encontrar que o estrôncio ele é 2+, e o bromo ele é menos. Bom, o Sr ele tem número atômico 38, está na tabela. E o bromo ele tem número atômico 35, isso está na tabela. Agora vamos completar as informações. Prótons, nêutrons e elétrons. Prótons, nêutrons e elétrons. Quantos prótons tem o estrôncio? 38. Quantos prótons tem o bromo? 35. Agora bem, o estrôncio ele tem 2 prótons a mais do que elétrons, então ele tem que ter 36 elétrons. E o bromo ele tem que ter um elétron a mais do que próton, então ele também tem que ter 36 elétrons. A pergunta é identificar um átomo que seja isoeletrônico com esses dois. Então ele está querendo um átomo que tenha 36 elétrons. Se é um átomo, então ele também tem 36 prótons. Eu vou na tabela e vejo quem tem 36 prótons. É o cripton. Claramente ele vai ter prótons 36, nêutrons não sabemos, elétrons 36. Ok? Porque ele disse que ele queria um átomo e os átomos não têm carga. Então o número de prótons e de elétrons é o mesmo. Então agora nós já encontramos um átomo que tem o mesmo número de elétrons que o cátion e o ânion desse composto. Agora ele me pediu o símbolo e a CEE. O símbolo é Kr, Kr de cripton. O cripton ele está no quarto período e na família 8A. Então ele vai terminar em 4s2, 4p6. Letra B. X89 é um isótopo do átomo do elemento menos eletronegativo do composto dado. Indicar quantos nêutrons ele possui. Bom, entre o estrôncio e o bromo, quem é o menos eletronegativo? É o estrôncio, porque a gente sabe que a eletronegatividade ela cresce para a direita e para cima. E o estrôncio está à esquerda e abaixo do bromo. Então ele está me perguntando um isótopo do átomo do elemento menos eletronegativo. Então, nesse caso, ele está falando do estrôncio. Então, se é um átomo de estrôncio, a gente pode escrever aqui Sr38 e colocar prótons, nêutrons e elétrons. E ele disse que é 89 o seu número máximo, está na pergunta. E pediu indicar quantos nêutrons ele possui. Bom, ele claramente possui 38 prótons, porque é o seu número atômico. Para eu saber o número de nêutrons, eu tenho que subtrair o número máximo menos o número de prótons. Então, 89 menos 38, 89 menos 38, nós vamos encontrar 51. 51 nêutrons. Então, vamos colocar aqui, indicar quantos nêutrons ele possui, 51 nêutrons. Letra C. Simbolizar um halógeno cuja eletronegatividade seja maior que as correspondentes a ambos elementos do composto dado. Bom, a eletronegatividade do estrôncio já é menor que a do bromo. Então eu preciso de um halógeno que tenha uma eletronegatividade maior que a do bromo. O bromo também é um halógeno. Então eu preciso de halógenos que sejam mais eletronegativos que o bromo. Como os únicos possíveis estão em cima do bromo, seria o cloro e o flúor. Aí você escolhe, porque ele pediu um só. Simbolizar um halógeno cuja eletronegatividade seja maior do que a desses dois. Poderia ser o cloro ou poderia ser o flúor. Colocar um só na resposta. Letra D. Um dos elementos do composto dado forma um óxido covalente que não possui enlaces coordenados, não possui enlaces dativos. Escrever a sua fórmula. Perfeito. Então nós temos aqui que, para formar um óxido covalente, eu preciso que seja um ametal. Se fosse um metal, ia formar um composto iônico. E o único ametal que tem aqui é o bromo. Então a gente já sabe
que estamos formando um óxido utilizando o bromo. Bem, o bromo ele é da família 7A. Então, quando ele reagir com o oxigênio, ele vai poder ter NOx mais 1, mais 3, mais 5 ou mais 7. Essas são as possibilidades de NOx do bromo. E aí, como é que ele vai formar esses óxidos? Ele poderia formar o Br. Vejam, vamos supor que fosse o bromo Br mais 1, certo? Com o oxigênio, que a gente sabe que é menos 2. Então, ele poderia formar o Br2O, esse seria o primeiro óxido possível, utilizando o bromo mais 1. Agora, e se ele fosse o bromo mais 3? Se ele fosse o bromo mais 3, aqui eu teria bromo mais 3 e O menos 2. Cruzando isso, ele seria o Br2O3. E se ele fosse o bromo mais 5? Se ele fosse o bromo mais 5, ia ficar o Br2O5. E se ele fosse o mais 7, ia ficar o Br2O7. Porque nós só estamos cruzando as cargas. Então, as opções seriam o Br2O, seriam o Br2O3, seriam o Br2O5 e seriam o Br2O7. Essas são as opções. Para que ele forme um composto sem enlaces dativos, a gente precisa que ele utilize o menor NOx possível, porque vai ser o que vai me dar a menor quantidade de oxigênios. Já com um oxigênio, eu sou capaz de estabilizar os dois bromos. Então, qualquer oxigênio que a gente colocar a mais vai precisar de enlaces coordenados ou dativos. É por isso que a resposta aqui seria o Br2O. E por último, letra E, nomear o composto COBr2. Bem, COBr2, se nós dissociamos, nós vamos encontrar um cobalto 2 mais 2Br menos. Então aqui o que a gente tem? Temos o bromuro e temos o cobaltoso. CO2+, ele é o cobaltoso. Nós sabemos que o cobalto ele pode ser mais 2 ou mais 3. Então aqui o nome disso ficaria letra E. Ou bromuro cobaltoso ou bromuro de cobalto 2. Porque este é o cobalto 2. Ah, e se fosse o cobalto 3? Aí seria bromuro cobáltico ou bromuro de cobalto 3. 9. O átomo do elemento X forma um íon mononegativo. Então aqui nós temos X mononegativo, isoeletrônico com M22+. Então aqui nós temos M22+. Bem, esse aqui tem prótons, nêutrons e elétrons. E o M tem prótons, nêutrons e elétrons. Aí ele diz que o elemento Q está localizado no mesmo período que M e no mesmo grupo que X. Então vamos lá. Temos que descobrir quem são M e X. Vamos começar pelo M. Ele está dizendo que o número atômico do M é 20. Se o número atômico do M é 20, nós já podemos saber que o M é o cálcio. Então a gente pode escrever aqui que M é o cálcio. Se o M é 2+, isso significa que ele tem 2 prótons a mais do que elétrons. Então ele deveria ter 18 elétrons. Para que tenha 20 prótons, para que seja 2 a mais. Só que o X mononegativo é isoeletrônico com o M2+, portanto ele também tem 18 elétrons. Se ele tem carga -1, ele tem que ter um elétron a mais. Isso significa que ele tem 17 prótons. Sabendo o seu número atômico, nós sabemos quem é. Então já sabemos que o X é o cloro, que tem 17 de número atômico. Bom, agora o elemento Q está localizado no mesmo período que o M, ou seja, no mesmo período que o cálcio, que é o quarto período, e no mesmo grupo que o X. O X é o cloro, é um halógeno. Então, quem é o halógeno do quarto período?
É o bromo. Então descobrimos que o Q é o bromo. Pronto. Agora a letra A diz: identificar os elementos X, M e Q com seu símbolo químico. Já fiz isso, né? O M é o cálcio, o X é o cloro e o Q é o bromo. Nós podemos dizer que tudo isso daqui é a resposta da letra A. Letra B é ordenar de maior a menor, isso aqui é importante, de acordo com a sua eletronegatividade. Bom, a gente sabe como cresce a eletronegatividade na tabela. Na tabela periódica, a eletronegatividade cresce para a direita e para cima, assim como a energia de primeira ionização. Então, a eletronegatividade e energia de ionização crescem assim. O raio atômico e o caráter metálico crescem ao contrário disso aqui. Bem, então como é que eu vou ordenar de maior a menor a sua eletronegatividade? Quem tem a maior eletronegatividade é quem estiver mais para cima e para a direita. Nesse caso, é o cloro. O cloro está mais para cima e à direita que todos eles. Então, primeiro aqui em eletronegatividade vai ser o cloro, cuja eletronegatividade é maior que a do bromo, que está logo embaixo dele, que vai ser maior que a do cálcio, que está lá do outro lado da tabela. Perfeito. Agora ele quer que a gente escreva a CEE do M2+. Ele quer a CEE do M2+. Bom, se nós sabemos aqui que o M2+ tem 18 elétrons, a gente pode olhar na tabela quem tem 18 elétrons e vai ser a mesma CEE. Quem tem 18 elétrons é o argon. O argon ele está no terceiro período e na família 8A. Portanto, ele terá distribuição 3s2 e 3p6. Letra D. Indicar a composição do núcleo do isótopo Q80. Bem, o Q é o bromo. Então, a gente vai colocar aqui o bromo. O bromo a gente sabe que ele tem um número atômico de 35 e agora ele está dizendo que o número mássico dele é de 80. Bem, ele vai ter prótons, ele vai ter nêutrons e ele vai ter elétrons. Quantos prótons ele tem? 35. Tudo que a gente tem que fazer é olhar o número atômico. Agora, quantos nêutrons ele tem? Para saber nêutrons, nós temos que subtrair, fazer 80 menos 35, nós vamos encontrar 45 nêutrons. Ele perguntou a composição do núcleo. Quem é que está no núcleo de um átomo? Os prótons e os nêutrons. Então, aqui a resposta será 35 prótons e 45 nêutrons. E por último, nomear o composto que forma X com o ferro 3. Bem, o X a gente já sabe que é o cloro. Então aqui a gente tem o ferro 3+, e aqui a gente tem o cloro. Cruzando isso, nós vamos ter FeCl3. Ele quer o nome desse composto. Letra E. Isso vai ser o cloruro férrico, ou esse vai ser o cloruro de ferro 3. Essas são as duas opções. O nome antigo, o nome tradicional é cloruro férrico e o nome novo da IUPAC é cloruro de ferro 3. E se fosse o ferro 2? Se fosse o ferro 2 seria cloruro ferroso, na nomenclatura antiga, ou cloruro de ferro 2, na nomenclatura nova da IUPAC. Questão 10. Os elementos L e X pertencentes ao terceiro período formam um composto iônico cuja fórmula empírica é Lx2. Ok, então esses dois elementos pertencem ao terceiro período e eles formam um composto Lx2. E se sabe que L é um metal alcalino térreo. Ok, metais alcalinos térreos são os da família 2A. Então a gente já sabe que o L está na família 2A. Bom, se a fórmula do composto é Lx2 e eu sei que o L está na família 2A, quando eu descruzo essas cargas, o L ele é 2+, e o X ele é menos. Ora, faz sentido que ele seja 2+, porque ele é um metal alcalino térreo, ele está na família 2A. Então, se ele disse que está no terceiro período e eu sei que ele está na família 2A, então eu posso garantir que o L ele é o magnésio, porque o magnésio ele está no terceiro período e na família 2A. Agora, o X ele também está no terceiro período.
Porém, ele não está na família 2A. Se ele tem carga menos 1, ele é um halógeno. Ele está na família 7A. E quem é que está no terceiro período na família 7A? É o cloro. Então agora nós já sabemos quem é o L e quem é o X. Muito cuidado com isso de terceiro período. Não é a mesma coisa dizer que está no terceiro período na família 7A que dizer que ele é o terceiro halógeno. O terceiro halógeno é o bromo. O halógeno do terceiro período é o cloro. Muito bem. Depois o que ele diz? Letra A. Identificar com seu símbolo o íon que forma o L. Bom, o L é o magnésio da família 2A. Então o íon é o Mg2+. E agora ele quer escrever a sua CEE. Bom, o magnésio, se vocês olharem na tabela, o magnésio normal, ele tem 12 prótons e, portanto, tem 12 elétrons. Então vejam só, o magnésio seria 1s2, 2s2, 2p6 e 3s2. Pronto. Essa seria a distribuição do magnésio normal. Agora, o magnésio 2+, ele perdeu 2 elétrons. Ele tem 2 elétrons a menos. Portanto, o magnésio 2+, ele vai ser a mesma coisa que isso sem os dois últimos elétrons. Então, vai ficar 1s2, 2s2 e 2p6. Como ele quer a sua CEE, ele quer o último nível. Então, aqui é o nível 1, aqui é o nível 2, 2s2 e 2p6. Então, vai ficar 2s2 e 2p6. Letra B. Indicar o símbolo de X e o grupo ao qual ele pertence. O símbolo de X, vamos escrever aqui. Letra B. O símbolo de X é Cl. X é o cloro. E qual grupo ele pertence? Ele pertence ao grupo 17, que a gente sabe que é a mesma coisa que dizer família 7A. Poderiam responder família 7A, poderiam responder grupo 17. Letra C. Quais são o tipo e a quantidade de partículas que formam o isótopo X35? Bom, o X é o cloro, então eu posso colocar aqui cloro 35, 17. E aqui nós temos prótons, nêutrons e elétrons. Ele não botou carga nenhuma. Então vamos lá. Quantos prótons ele tem? Prótons, 17, porque é o número atômico. Quantos nêutrons ele tem? Nêutrons, 18, porque 17 mais 18 vai dar 35, que é o número máximo. E quantos elétrons ele tem? 17 também, porque aqui não tem carga. Então ele só perguntou quais são o tipo e a quantidade de partículas que formam o isótopo X35. Ele não me pediu o ânion ou o íon que forma o cloro. Ok? Então já temos as partículas. Agora observem que ele disse tipo e quantidade de partículas somente. Se ele tivesse falado partículas nucleares, seria só prótons e nêutrons. Como ele falou partículas, a gente vai colocar prótons, nêutrons e elétrons. Então ele tem 17 prótons, ele tem 18 nêutrons e ele tem 17 elétrons. Letra D. Escrever o símbolo de um cátion monovalente que seja isoeletrônico com o ânion presente em LX2. Muito bem. Então vamos lá. Ele quer um cátion monovalente. Eu vou chamar de A+. Isso é um cátion monovalente. Que seja isoeletrônico com o ânion presente em LX2. O ânion presente em LX2 é o Cl-, certo? Esse é o ânion presente em LX2. Ele tem prótons, nêutrons e elétrons. Esse daqui tem prótons, nêutrons e elétrons. O cloro, todo mundo sabe que tem 17 de número atômico, portanto tem 17 prótons. Como a carga dele é menos 1, ele tem um elétron a mais do que próton. Então, se ele tem 17 prótons, ele tem 18 elétrons. Como eles são isoeletrônicos, esse daqui também tem 18 elétrons. Só que ele tem que ter um próton a mais do que elétron. Então ele tem 19 prótons. Sabendo que ele tem 19 prótons, já sabemos que o A é o potássio. Bem, então ele pediu o símbolo de um cátion monovalente. O símbolo do cátion monovalente vai ser K+. É um cátion monovalente
isoeletrônico com o Cl-.